Apocalipse. Apocalipse tem 22 capítulos. Então, nós vamos passo a passo, tá bem? Vamos compreendendo um pouco a respeito desse livro, que é um livro tão importante quanto os outros também. Apocalipse capítulo 1, vamos ler na palavra de Deus, ok? Glória a Deus. Amém, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Diz assim o texto sagrado: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Podeis assentar, por favor. Nós não vamos ler o capítulo todo para ganhar tempo agora, mas depois manter a sua Bíblia aberta, que nós vamos continuar lendo o texto, tá bem? Nós vamos então continuar lendo aí o texto. Eu fico feliz quando vejo jovens tendo interesse pela Escritura Sagrada. Deus seja louvado pela vida da nossa juventude. Nesta noite eu também quero justificar a ausência do nosso cooperador, o irmão Gesiel, que não pôde vir, mas pediu que eu justificasse, me ligou, tá, é aniversário da esposa dele. Achei tão... Gerdiel, o esposo da Tamires. Então achei tão bonito da parte dele o compromisso, né? Deus abençoe o nosso irmão. Ok, vamos aqui ao estudo então. Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá. Revelações em Patmos. É o tema que demos aqui ao primeiro capítulo. Alguns aspectos introdutórios desse livro. Alguns aspectos. Primeira coisa, esta palavra, a palavra Apocalipse. De onde vem essa palavra e por que Apocalipse? Vem do grego, né? Esse nome vem do grego, como está aqui, ó, está aqui em amarelo. Apocalipse, literalmente, significa revelar. Revelar no grego, no hebraico, é galô. No latim, revelare. Ambos os termos significam revelação. Revelação. A data e o período que esse livro, Apocalipse, foi escrito. Foi escrito entre os anos 94 a 96, quando o imperador romano chamado Domiciano, ele constituiu o culto ao imperador. Esse camarada também, em homenagem ao seu nome, né, nós temos no nosso calendário um dia da semana chamado domingo, por causa desse imperador aí, tá? Sobre o escritor, nós, quando falamos da Bíblia, a gente sempre evita falar autor. O autor,
nós temos, a Bíblia tem cerca de 40 escritores. Autor, a Bíblia só tem um. Por exemplo, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí Isaías escreveu o livro que leva o seu nome, Daniel, e assim outros livros. Paulo escreveu as cartas. Eles são os escritores, mas o autor da Bíblia é Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo, porque a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo, tá? Pastor, inspirar, o que é isso? Inspirar tem 2 sentidos. O primeiro sentido, inspirar, olha assim, ó, puxar o ar para dentro dos pulmões. Inspirar é algo que vem de fora para dentro. No sentido escriturístico da Bíblia, é receber influência. Não tem quando alguém escreve um poema, quando alguém faz uma declaração de amor, está inspirado, hein? Quer dizer, houve uma influência na mente daquela pessoa, tá? Então o Espírito Santo, ele influenciou, ele inspirou, ele capacitou os escritores para que pudessem escrever. Atenção, uma coisa aqui, Luana, tem diferença entre inspiração e mensagem criptografada. Tem diferença, total. Primeiro que a inspiração é do Espírito Santo, é de Deus. A mensagem criptografada é uma mensagem do diabo, que o demônio incorpora a pessoa, ela perde a consciência, não sabe o que está falando, e agora começa a escrever livros. Chico Xavier escreveu muitos livros com mensagens criptografadas. O demônio o incorporava e ele escrevia o livro. Então aquilo é um livro totalmente diabólico, tá? Agora, inspiração divina, os escritores, eles não perderam a consciência. Eles escreviam e sabiam o que estava escrevendo. A consciência manteve lúcida, ok? Entendeu essa parte? Ok, então o escritor de Apocalipse, tanto pelas evidências internas, ao ler o livro, vamos ver evidências internas, que é João, não é? João, filho de Zebedeu, nós vamos ver que é esse João, e também, tanto evidências internas, como eu estou falando, como externas. Então, documentos externos, historiadores, etc. e tal, comprovam, de fato, não há nenhuma dúvida de que foi João, um dos discípulos do Senhor Jesus, que escreveu, um dos apóstolos, né? Que escreveu então esse livro, ok? O local foi numa ilha chamada Patmos. Patmos. Essa ilha, ela está localizada ali próximo ao mar Egeu, tá? No continente da Ásia Menor, hoje, aquela região chamada Turquia asiática. O nome Patmos antigamente chamava Palmosa. Patmos significa mortal. O nome Patmos significa mortal. Por que nessa ilha tem esse nome de mortal? E é interessante que uma vez, eu tenho um amigo que ele é grego, né? Nasceu em Atenas, na Grécia, e ele é engenheiro mercante de navios. E ele tem alguns mapas, presbítero Carlos, mapas de navegação profissional. E aí, pastor Isaías, ele estava me mostrando, e como eu tenho interesse pela geografia bíblica, quando ele abriu o mapa, mostrando a região ali da Turquia e tal, eu vi Patmos, Patmos. Ele, Patmos. E eu notei que em volta da ilha de Patmos, tinha uma água, uma cor no mapa, um azul diferente. E eu fui e perguntei, peraí, por que em volta dessa ilha tem um azul diferente? Tem alguma coisa a ver com a religião? Ele riu e falou, não, é que isso aqui é um sinal para os marinheiros, para qualquer marítimo. Aqui tem os piores tubarões do mundo. Eu falei, uau. Aí eu liguei logo, e aí ele falou assim, em épocas anteriores dos romanos, ele falando, eles colocavam os presos de alta periculosidade ali, para que eles então, quando tentassem fugir, era o quê? Comida dos tubarões. Por isso esse nome mortal. Para além disso, na ilha de Patmos, para além desses tubarões ali,
tinha lá bestas feras, leões, leoas, né, tigres que ficavam naquela ilha famintos. Eles ficavam ali. Quando jogava a pessoa ali, era para a pessoa então ser comida daqueles bichos, ok? Então foi nesse contexto que colocam João na ilha de Patmos. Quando a gente fala de Apocalipse, a gente precisa entender algumas, porque nós já estamos no século 21, não somos as primeiras pessoas a estudar Apocalipse, não somos, teve pessoas que estudaram, e essas pessoas que estudaram Apocalipse, existem algumas escolas de interpretação, umas são mais coerentes, outras não, mas quando nós estamos estudando, é importante que a gente fale dessas escolas. Então vamos lá. A primeira escola que interpreta o Apocalipse é a chamada escola futurista. Como é que é o nome da escola? Futurista. Acreditam que os capítulos 1 a 3 são históricos. Os capítulos 1 a 3 são históricos que aconteceu mesmo, tá? Os demais capítulos vão acontecer após o arrebatamento da igreja. Há algumas dessas escolas que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Existem futuristas que acreditam que a igreja vai passar por uma parte da tribulação, chamado midi-tribulacionistas. Eles acreditam que vai começar a grande tribulação, e no meio da grande tribulação, então, Jesus vem e tira a igreja, né? Tem uns que acreditam nisso. Então, nos futuristas, tem duas classes aí de futuristas. Tem os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja vai ser arrebatada e só depois vai começar a grande tribulação. E tem aqueles que acreditam que vai ser no meio, tá? Eles deixam de acreditar, deixando então de acreditar em Apocalipse 3 e 10. Quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles esquece ou interpreta diferente esses textos aqui, Apocalipse 3 e 10. Porque desde a tentação da minha exortação, quanto suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, Apocalipse 3 e 10 está dizendo que o Senhor vai livrar dessa tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10 fala: e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Na grande tribulação, eu estou falando em grande tribulação, todo mundo aqui sabe o que é a grande tribulação? Todo mundo sabe? Quem não sabe o que é isso? Grande tribulação, eu explico rapidinho. Alguém que não sabe? O que será a grande tribulação? De qualquer das maneiras eu vou explicar. A grande tribulação, esse nome grande, nós aqui na terra, enquanto nós estamos aqui, passamos por lutas, dificuldades, e essas dificuldades são chamadas de tribulação. Mas haverá um momento em que Jesus vai tirar a sua igreja da terra e vai levá-la para o céu. E ficarão aqui na terra as pessoas que brincam de ser crente, as pessoas que são desviadas, as pessoas que não querem seguir a Jesus, enfim, essas pessoas ficarão aqui. E elas serão entregues ao domínio de Satanás. Levantará um homem chamado Anticristo. Ele vai governar todas as nações do mundo, num período de 7 anos. Nesse período, Deus vai derramar suas 7 taças. Que Apocalipse fala sobre isso. Então diz a Bíblia que esse período de 7 anos, diz a Bíblia que nunca houve tempo igual a esse. Nunca houve, nem haverá. As pessoas procurarão a morte, e a morte fugirá delas. Pra você ter ideia, a pessoa tentar se matar não vai conseguir. Dias tão terríveis que serão. Então é isso aqui que nós estamos falando, esse período. Romanos 5 e 9, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue de Jesus, seremos por ele salvos da ira. Então, esses textos mostram que a igreja não passará pela grande tribulação, ok?
Claro que tem gente que acha que não e tal, mas a gente respeita quem pensa o contrário. Mas esse aspecto é o aspecto dos futuristas. Os futuristas acreditam que do capítulo 4 para frente do Apocalipse é só coisas com relação ao futuro, que nada aconteceu ainda. São coisas que vão acontecer, ok? A segunda escola é a escola preterista, tem a ver com o passado. Acreditam que tudo já aconteceu no passado, durante o Império Romano, e que agora as coisas, isso aí são só símbolos para nós, que tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Tem a terceira escola, que é a escola histórica, interpreta o Apocalipse como sendo cada período, um período da história da igreja. Então cada fase é uma fase que já passou e outras que passarão. A quarta escola é a escola chamada simbólica, ou mística, ou ainda espiritualista. Essa escola apenas diz que o Apocalipse não tem nada de futuro. Aquilo ali são só ensinos morais, que tem lições para ensinar para a gente, mas que não significa que aqueles acontecimentos vão acontecer, não. É a escola simbólica. A escola eclética. Eclética é o seguinte: Champlin defendia essa escola. Ele dizia que todas essas escolas estão certas e que cada uma tem uma parte. Aí faz uma salada mista. Isso dificulta você saber em que você acredita, né? Agora vamos lá. O gênero literário de Apocalipse, né? Para a gente interpretar um livro, gente, aqui ó, para a gente interpretar um livro, a gente tem que saber o gênero literário. Por exemplo, uma poesia. Eu falo assim, numa poesia, né? Eu estou com o coração partido de amor. O meu coração partiu? Não, é uma linguagem poética. O meu coração não está partido, ele está aqui batendo sãozinho. Certo? Vocês estão entendendo? Isso é uma linguagem poética. Então, os livros da Bíblia, para que a gente entenda-os, temos que entender qual é o gênero. Apocalipse, qual é o gênero? É um gênero profético, ou também apocalíptico. Gênero apocalíptico. O que é isso? Usa símbolos para mostrar acontecimentos literais. Você entendeu? O gênero de Apocalipse usa símbolos para falar de coisas literais. Ok? Bom, João, já abençoe o senhor. Estão entendendo até agora? Amém? Dê um amém aí que para eu ficar animado. Amém? Glória a Deus. Então o gênero, vai usar símbolos para falar de coisas que irão acontecer. Conteúdo do livro, acho que é isso que todos nós queremos, né, irmã Camila? Vamos aqui versículo por versículo, vamos lá. Só que antes disso, antes de olhar para o primeiro versículo, Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versículos, contém 12.000 palavras, 9 perguntas, e o número 7 aparece 50 vezes. É interessante, né? O número 50 na Bíblia é maravilhoso, mas não vamos entrar por isso não. Divisão do livro. Como é que o livro de Apocalipse é dividido? As coisas que tem visto, tem 3 divisões. As coisas que tem visto, primeira divisão. Segundo, as coisas que são. E terceiro, as coisas que vão acontecer. Então olha, as coisas que vistes, capítulo 1. As coisas que são, capítulo 2 e 3. É aquilo que estava acontecendo naquele momento. E as coisas que vão acontecer, do capítulo 4 ao capítulo 22. Logo, vocês já perceberam, já que eu mostrei aqui, ó, que as coisas que vão acontecer, está do capítulo 4 ao capítulo 22, vocês já perceberam que a nossa visão, ela é futurista. Nós aqui somos da escola futurista. Nós acreditamos que o livro de Apocalipse fala de coisas que ainda vai acontecer, ok? Agora, a divisão de assuntos. Capítulo 1, visão do Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, a igreja no passado e no presente. Terceiro, capítulo 4, a igreja arrebatada no céu.
Depois, capítulo 5, a igreja glorificada em glória. Capítulo 6 até o capítulo 18, a grande tribulação. Lembra que nós falamos da tribulação? E aqui, ó, olha que a grande tribulação, que vai ser um período, Thaís, grande. Gente, a Thaís com a gente hoje à noite, né? Vocês estão alegres? Deus é fiel, Deus te abençoe, Thaís. Mas eu sei que você gosta desses assuntos, você gosta de estudar a Bíblia. Ok, capítulo 19, a volta pessoal de Jesus na terra. Depois capítulo 20, o milênio e o juízo final. Capítulo 22, o estado eterno, o estado perfeito. Depois que Deus vai dar um basta em tudo. Como diz lá em Portugal, e o lapeta, lá, não é o cá não, lá. E o lapeta no inferno. Amém? Glória a Deus. Uma palavrinha aqui sobre o escritor de Apocalipse. Já falamos um pouco, mas é importante dizer que João, ele só foi para a ilha de Patmos. Lembra que nós falamos que a ilha de Patmos tem muitos tubarões, que tinha feras lá, lembra? Mas ele só foi para lá depois que ele, por causa da testemunho de Jesus estar vivo, depois dele estar pregando a palavra de Deus, tá? Eles pegaram João, colocaram dentro de um tonel de azeite fervendo, e ele não morreu, não aconteceu nada com ele, 10 anos, nada. Aí na praça pública, depois que fizeram isso com ele em praça pública, colocaram uma fogueira e colocaram ele lá dentro daquele tonel e nada aconteceu. Foi aí depois disso que falaram assim: já que o azeite não queimou, vamos ver se ele sobressai as feras. Jogou na ilha de Pátimo. E lá na ilha de Pátimo, Deus deu as revelações do Apocalipse a João. Vira para o irmão assim que está do seu lado e fala para ele assim, para ele não dormir, fala assim para ele: olha, quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ela não morre assim não. Depois então João foi solto 4 anos depois por um imperador romano chamado Nerva. Esse imperador, por questões políticas, né, solta João, e João vai então para Éfeso, e ele então passa a ser o pastor da igreja em Éfeso, e ali ele escreve, depois que ele sai de lá, ele então escreve as cartas. Não tem lá 1 João, 2, 3 João, que ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, tens um advogado, Jesus Cristo. Não tem aquele filhinho, já é a última hora. João já estava velhinho, com a bengalazinha, e ele estava, né, com muito amor, escrevendo a palavra de Deus. Amém? Bengala é acréscimo meu, tá, gente? A Bíblia não fala nada de bengala. Vamos analisar agora o capítulo 1. Vamos lá? Está com a sua Bíblia aí? Soninha, Deus te abençoe, você é uma bênção. Versículo 1. O que está escrito aí? Revelação de Jesus Cristo. Não é isso? A palavra revelação, Apocalipse, que significa desvendar, revelar. Aqui encontramos os 2 propósitos do livro. Qual é? Revelar os planos de Deus. Ei, a Bíblia é o único livro que fala como tudo começou e como tudo vai acabar. Aleluia! E detalhe, e ainda fala o que está acontecendo agora. A Bíblia fala o que está acontecendo agora. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu gosto muito dessa frase, desse conjunto de frases, que é assim: leia a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, pratique a Bíblia para ser santo. Amém? Você pode repetir comigo? Leia a Bíblia para ser sábio. Vamos lá? Leia a Bíblia. Creia na Bíblia para ser santo. Exatamente, creia na Bíblia para ser salvo. Exatamente, creia na Bíblia para ser salvo. Vamos lá? Creia na Bíblia. Pratique a Bíblia para ser santo. É isso aí.
Leia a Bíblia para ser sábio. Quem lê a Bíblia é sábio. Tem assunto, ninguém segura ele ou ela. Fica sábio. Creia na Bíblia para você ser salvo. E pratique o que está na Bíblia. Não é só para ficar aqui não. Pratique para ser santo. Amém? Amém. Então o propósito é revelar os planos de Deus às suas criaturas e revelar a pessoa de Deus. Revelar quem Deus é. Tá? Nos evangelhos, Jesus, ele é revelado em carne, sendo ele um Jesus humilhado, conforme Filipenses capítulo 2 fala, que ele, sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, humilhando até a morte de cruz. Então, esse Jesus em carne, cuspiram nele, bateram nele, mataram, cravaram-no na cruz. Esse é o Jesus que os evangelhos apresentaram. Mas, claro que o evangelho também apresenta o Jesus ressurreto, que ele ressuscita. O evangelho fala isso. Só que Apocalipse tem o objetivo específico de apresentar a revelação de um Cristo exaltado, poderoso, soberano, glorioso e acima de todas as coisas. Apocalipse mostra o Cristo acima de tudo e de todos, soberano e reinando. Glória a Deus. Deus sempre se revela. Deus sempre se revela. Ele revela o que vai fazer. Em Amós 3:7 faz assim, está escrito: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter antes revelado aos seus servos e aos profetas. Você sabia que Deus sempre revela? Isso não está só no passado não, ainda hoje, Deus revela. Lá em Governador Valadares, nós morávamos lá, e aí teve a maior de todas as enchentes que Governador Valadares teve em Mansida. Deus usou um irmão. Esse irmão, ele era analfabeto. Ele falava Bíblia, ele falava Exodo no livro de Êxodo, não sabia ler não. E Deus tomou aquele irmão na igreja e falou assim: eis que eu trago sobre esta cidade uma grande catástrofe. Ele usou essa palavra. Todo mundo ficou admirado de ver aquele irmão falar essa palavra, catástrofe. Ele naturalmente não conseguiria falar, mas na inspiração do Espírito Santo falou. Dias depois, cumpriu. Deus revela, Deus mostra, Deus fala. Deus fala contigo? Amém? E aqui, Deus fala conosco através da sua palavra. Quando é profecia ou outras revelações, tem que haver julgamento. Mas quando é na Bíblia, não precisa. Já a revelação já está provada. Amém? É a maior revelação. Então vamos nós. Versículo 2 agora. Versículo 1 está: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? João. Então aqui tem uma evidência interna, que foi João que escreveu. João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho. Essa palavra testemunho aqui, essa palavra testemunho, é a palavra grega ali, emarturesen, vem da raiz marturel, que significa Marte, testemunha. Ou seja, ser testemunha oral de Jesus, ser testemunho com a própria vida da sua ressurreição, ser testemunha a ponto de, com o preço da própria vida, testemunhar do Senhor Jesus. Foi isso que João fez. João era uma testemunha que, com a sua própria vida, tinha dado testemunho do Senhor. O verbo, esse verbo aqui, emarturesen, ele está no auristo, um tempo do verbo do passado, no grego. João, ou seja, ele havia testemunhado. João já havia, quando ele escreveu isso aqui, ele já havia testemunhado das coisas, ok? Agora eu te pergunto, fazendo uma aplicação, e você? João testemunhou do que viu,
o que você já viu em Cristo Jesus? Você já viu um Jesus que perdoa? Você já viu um Jesus que levanta o caído? Você já viu um Jesus que é presente, mas você também já viu um Jesus santo, que não compatibiliza com lugares errados? Agora imagina alguém que tem um celular, aí você vai lá no coisa das músicas da pessoa, não tem evangélica, só música mundana. Será que o Jesus que a Bíblia fala, qual é o Jesus que eu estou vendo? Qual é o Jesus que eu posso testemunhar? Entende? João viu um Jesus santo, poderoso. E a gente vai ver um pouco mais sobre esse Jesus. Versículo 3 agora. Bem-aventurado aquele que lê. Não está escrito aí na Bíblia? Vem, acompanha aí comigo na Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. A palavra bem-aventurado vem do grego makarios. Makarios. Não é macabra não, tá? Não é macabra, não, é makarios. Que significa feliz. Essa aqui, no versículo 3, é a primeira vez que aparece a palavra bem-aventurado. Mas ela aparece 7 vezes no livro de Apocalipse. A palavra bem-aventurado aparece 7 vezes. Aparece a primeira vez aqui, 1 e 3. Aparece a segunda vez em Apocalipse 14 e 13. A terceira vez, 16 e 15, e assim sucessivamente. Tá? Bem-aventurado, é a primeira vez que aparece, significa feliz. Feliz aquele que lê, aquele que ouve, e aquele que guarda. Porque o tempo está perto. Um dos grandes pensadores sobre o livro de Apocalipse, o pastor Severino Pedro, ele diz que João tinha em mente aqui, quando ele escreve isso, aquilo que Deus tinha falado com Moisés, lá no Monte Sinai. Porque lembra lá, Deus falou com Moisés e depois Moisés fez o quê? Escreveu. Ele primeiro ouviu e depois escreveu. Então João tinha isso em mente. E João conhecia os escritos de Moisés. Conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico. Conhecia. Mas veja aqui, olha. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia, desse livro, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado que guarda. Guardar é praticar. É praticar o que está escrito nesta palavra. Então não é só ouvir, é praticar. Porque Apocalipse 3:10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tribulação que há de vir. Ou seja, já que você guarda a minha palavra, eu também te guardarei. Entende? É isso? É claro que com Deus não é uma barganha. Não quero aqui nem passar essa ideia. Mas quando nós somos fiéis ao Senhor, irmão, não tem jeito. Olha, você é como menina dos olhos de Deus. Deus te guarda. Nada toca em você, porque você pertence ao Senhor. O teu corpo é morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor te guarda. Tá? Guarda a palavra. Versículos 4 agora, de Apocalipse. Versículo 4. João. Vamos lá? Você pode olhar na Bíblia? João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e... Olha, tem gente que fala assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está errado. Ele não será não. Ele é. Porque para ele não tem futuro, tudo é presente. Tá? Então da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus vai voltar. Quem está esperando ele voltar aí? Quem está esperando? Tem gente que fala assim: ai, Jesus, volta agora não, que a minha vida está toda torta. Então acerta, porque está perto dele voltar. João, as 7 igrejas. O termo igreja, veja, está no plural. Está aí no plural, vê na sua Bíblia. João, as 7 igrejas. Não está no plural aí? Presta bem atenção, irmão, nisso que eu vou falar agora, por favor. Todos os irmãos, presta bem atenção nessa parte, por favor. Igrejas está no plural.
devemos temer o valor e a autoridade que tem uma igreja local. Eu vou mostrar aos irmãos por quê. O que eu estou falando? Os irmãos congregam aqui nessa igreja. Essa igreja tem um pastor, a igreja tem um ministério. Por isso que é importante você congregar numa igreja séria, que o pastor não é parcial. Já viu aqueles pastores parciais, que tem os protegidinhos dele, que pode fazer o que for, trata as pessoas com duas medidas, entendeu? Não, tem que fazer um corte reto. Amém, irmão? Então, quando estamos numa igreja séria, olha só, olha a autoridade da igreja. Mateus 18, Jesus falando sobre isso. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, eu coloquei o texto para a gente ler junto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende entre ele e ti só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não as escutar, diz quem? Fala com quem? Leva para a igreja. Se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Agora vamos lá. Em verdade, quem está falando isso aqui é Jesus. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado aonde? Então tem esse negócio que fala assim, eu sirvo a Deus, não tenho compromisso com o homem. Irmão, a igreja não é minha não, eu aqui sou um servo. O dom da igreja é Jesus. Quando nós abrimos o culto, o que a gente faz? A gente faz uma oração. Jesus está presente aqui. E o que a igreja faz aqui com a presença dele é registrado lá no céu. Olha como isso é sério. É muito sério, tá? Agora veja, aquele que há de vir, eu vou mostrar um pouquinho na frente por que isso é sério, tá? Vou mostrar um pouquinho mais ainda na frente. Aquele que há de vir, versículo 4, aquele que era, que é e que há de vir. Aqui é muito interessante observar a revelação do Deus triuno, porque veja aqui, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, as 7 igrejas, quer dizer que tem uma igreja local, né? Depois a gente vai ver quais são elas. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, quer que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, não é? Aqui, esse Deus está se revelando como Deus absoluto, maioral, em Cristo Jesus. Os 7 espíritos, não falei de 7 espíritos? 7 espíritos, versículo 4, você viu aí? Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos. Não fala 7 espíritos aí? Em Isaías 11, e versículo 2, tem uma explicação sobre isso. E repousará sobre ele, vamos lá, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, e o Espírito de quantos deu? 7. Entende? Aqui está falando da forma que o Espírito Santo age. Não que fosse 7 Espírito Santo, não é isso. Mas está falando das formas que o Espírito Santo age. Ok? É isso que está falando. É uma linguagem simbólica. Por que é uma linguagem simbólica? Veja que Apocalipse, Zacarias, também, que é outro livro profético, também com linguagem, né, profética, 4 e 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor. Então, Deus não tem 7 olhos, é só uma expressão, é uma forma de falar de completude, que Ele vê todas as coisas. É uma força, né, uma linguagem profética, tá bem? Compreende? Ok. Da parte de Jesus, versículo 5 agora. Olha aí o versículo 5, dá uma olhada no versículo 5. Da parte de Jesus, que é a fiel o quê? Fiel testemunha. Lembra que eu falei da igreja, que a gente começa o culto que Jesus está presente?
Ele é fiel testemunha. Testemunha fiel é a palavra. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que comprova, fala, não, isso é verdade mesmo, eu vi, eu testemunho. Testemunha é isso, é alguém que dá prova da verdade absoluta. Jesus é a prova real, é absoluta do Pai. Ele é a prova que o Pai existe, ele é a prova que o céu existe, ele é a prova da eternidade, da salvação, etc. Deus e a necessidade de Jesus é a prova de um relacionamento com Deus. Isso não é utopia, isso não é coisa de homens. Jesus é a revelação que é um céu, que é a salvação. Ele é a testemunha. Mas só que não para aí não. Como Jesus ressuscitou e está presente na igreja, ele é a testemunha de tudo que se passa onde? Ele está aqui dentro, ele está aprovando ou reprovando. Quando alguém é desligado aqui, Jesus está presente. Ele aqui está presente, ó. Lá no céu, quando Jesus fala amém aqui, porque Ele é o dono, Ele está presente. Nós estamos cultuando a Ele, nós invocamos a presença dEle aqui. Aleluia, glória a Deus. Então, não brinquemos com isso. Recentemente, eu adverti uma pessoa, fiquei 3 noites, praticamente perdi 3 noites de sono, preocupado, e disse à pessoa, olha, cuidado, se caso não se arrependas, vamos precisar te desligar, se não arrependeres, e se a igreja te desligar, você será desligado do céu. A salvação que me deu foi Jesus, não tem nada com o homem não. Não vai nessa, que a igreja ela tem autoridade. Não estou inventando não, é a Bíblia que fala. Amém, irmão? Não sou eu que estou colocando medo nas pessoas não, irmão. É a Bíblia que fala. É sério essas coisas, é muito sério. Mas quando a igreja fala amém também, lá no céu fala amém. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é testemunha. Primogênito, soberano dos reis da terra. Fala o versículo 5. O primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Jesus é o primeiro que ressuscitou dos mortos. Porque assim, Lázaro ressuscitou. Lá no Antigo Testamento, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou também. Só que ele voltou a morrer. O Lázaro ressuscitou, voltou a morrer também. Mas Jesus, ele é o único que ressuscitou e não voltou a morrer. Ele está vivo. Ele venceu a morte. Aleluia. Então ele é o primogênito. Ele também é o... como é que fala aqui? O príncipe dos reis da terra. Ele é soberano. Ele é que manda nos reis da terra. Ele tem todo o poder na mão. Quando ele ressuscita, ele fala para os discípulos: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Toda a autoridade está na minha mão. Ele governa as nações. Aleluia! Ele é o soberano e ele está à destra do Pai celestial. Agora, note, com a sua morte, versículo 5, né? O qual, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E lavou, agora versículo 6, e nos fez reis, nos fez, olha o verbo no passado, meu Deus do céu, coisa linda, nos fez reis e sacerdote para quem? Como é que está aí na Bíblia? Para Deus. Você foi feito alguma coisa para Deus, aleluia, você é de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Na sua morte, Jesus, seu sangue derramado efetuou uma eterna redenção, nos resgatou, nos comprou, nos tirou do poder do pecado. E isso ele fez por amor, ele nos ama. De escravos do pecado, Jesus nos resgatou de tal forma e nos colocou na condição de reis e sacerdotes. O sacerdote é um ministro de Deus.
A função dele no Antigo Testamento era oferecer sacrifício. Mas a Bíblia diz que nós hoje, no Novo Testamento, Romanos 12, diz que devemos apresentar a Deus sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que significa que hoje ainda apresentamos sacrifício, não daquela época, mas agora, santo, vivo, que é o quê? É o nosso culto racional. Quando você está na rua, aparece o pecado, você vira a cara e fala: Jesus, misericórdia. Você então está um culto racional, você está fazendo um sacrifício, mas é por amor ao Senhor, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque você foi constituído por Deus sacerdote, ministro de Deus. Você está andando na terra, aleluia. Eu até posso imaginar um demônio conversando com outro, a imaginação minha. E o demônio fala: quem é esse que passou aí? É o sacerdote do Deus Altíssimo. E essa aí que passou é uma rainha do Deus, aleluia, glória a Deus. Bendito seja. Você está entendendo? A Bíblia fala: com o seu sangue ele fez sacerdote, ele fez reis, aleluia, foi Deus que fez, irmão. Tem gente que não imagina o que Deus fez na cruz comigo e com você, irmão, foi demais. Nós estávamos nas trevas, Ele tirou a gente das trevas e colocou na sua luz. Nós andamos na luz, mas agora, aleluia, somos lavados, comprados, remidos no sangue de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Versículo 6: e nos fez reis, sacerdote para Deus, o seu Pai, e a Ele glória e poder para todo sempre. Ponto. Não tem um ponto aí? Olha aí na sua Bíblia, olha aí por favor, versículo 6, Thaís. Versículo 6, amém. Depois tem assim: para todo sempre, ponto. Aí diz amém. Não tem um amém? Eu fui no original para olhar se essa palavra amém estava lá. Está. Nos originais está essa palavra amém. O que é esse amém? Agora, no sentido homilético, no sentido de aplicação. O que esse amém significa? Aplicando já, né? Encontramos aqui, para nós que somos pentecostais, acreditamos nas 7 dispensações. Nós acreditamos que agora estamos na dispensação da graça. Quem acredita que está na época da graça? Amém? Então, para quem acredita nas 7 dispensações, acredita também, claro, que Jesus vai arrebatar a igreja no fim da dispensação da graça. Ok? Então esse amém aqui, ó, esse amém é uma pausa, porque depois desse amém vai começar a grande tribulação. Ok? Vamos continuar aqui estudando um pouquinho. Vede, ele vem nas nuvens, ele virá nas nuvens. Ele se virá aqui nas nuvens, não é vir para arrebatar a igreja, não. Versículo 7, né? Eis que, achou aí o 7? Vem nas nuvens, todo olho verá. Quando Jesus vier para arrebatar a igreja, quem vai ver? Só a igreja. O ímpio verá? Não, o ímpio vai ficar: o que aconteceu? A Jussiara estava aqui, sumiu, soltar a roupa dela, meu Deus, o que houve? Aí vai ficar preocupado. Aí o Zé Ney, lá no andaime, jogando a massa, a pá vai cair a roupa lá dele. Vai escutar o barulhinho da aliança, pum, no chão. Rapaz, o que é que houve? Ele foi para o céu. Aleluia! Jesus veio! Glória a Deus! Mas esse todo olho verá, eis que ele vem nas nuvens, todo olho verá. Não é no arrebatamento. Esse aqui é depois da grande tribulação. Por isso que eu falei dessa pausa. Depois dos 7 anos aí Jesus vem. Ele vem, aí ele vem com a igreja, os seus santos anjos. Muitos textos falam sobre isso. Não é o assunto agora, só falar que ele vem e que não é essa hora. Depois versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que era, o que há de vir, o quê? Gente, é muito interessante isso aqui. Não sei se vocês conhecem alguém que seja testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová,
elas dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso. Mas não está escrito aí que Jesus virá e que Ele é o... Uma vez, eu conversando com uma testemunha, eu peguei e falei assim: minha senhora, você pode ler para mim, fazer um favor, Mateus 28, e versículo 19? Não, versículo 18. Aí ela foi ler. Aí ela leu lá, está escrito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem falou isso? Aí ela falou: Jesus. Eu falei: olha, se eu dou para você todo o poder, o que você tem? O que você é agora? Toda poderosa, se eu te dei todo o poder. Aí ela: não, mas ele não é todo. Mas mas como é que é isso? Está vendo, mas não quer ver, é isso mesmo. Está vendo, mas não quer ver. Assim, irmão, olha, toda seita é assim, hein? A seita vê, mas não quer ver. Cuidado. Tem gente que você ensina a palavra, ele vê o ensinamento, mas não quer ver. Vou correr por cada hora, estou no versículo 8, tem alguns versículos pela frente ainda. Quando a gente fala do versículo 8 aqui, é uma coisa interessante que eu queria mostrar para os irmãos. Eu sou o alfa e o ômega, sou o princípio e o fim. Eu vou adiantar um assunto aqui. No versículo 17, olha o versículo 17 aí. Dá uma olhadinha. Versículo 17. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o... Quando eu vejo esse, eu sou o primeiro e o último, eu vou colocar aqui que é para a gente ganhar tempo. Em Isaías 44, versículo 6, está escrito assim ali, ó: assim diz o Senhor. Rapaz, é interessante isso na Bíblia do Jeová. Assim, na Bíblia deles está escrito assim: assim diz Jeová, o Rei de Israel, o seu Redentor, Jeová dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou... Fora de mim não há... Note, fora de Jeová não há Deus. Aí eu pergunto: quem é o Jeová? Eu pergunto sempre: quem é o Jeová? Jeová seria o Pai? Bom, não sei se é o Pai. Seria o Filho? Bom, também não sei se seria o Filho. Será o Espírito Santo? Também não sei. Então, vamos ver na Bíblia quem que é esse primeiro e último. Quem que é o tal aqui, ó, primeiro e último, e fora dele não há? Aí, vou para Apocalipse capítulo 1, versículo 17. O que está aí? Quando vi, caiu aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temos, eu sou o primeiro e sou o... Aí versículo 18: e o que vivo, fui, e agora estou... Quem é que foi morto? Foi o pai ou foi o filho? Então quem é o primeiro e quem é o último, que fora dele não é outro? E quem é, e que ele é o Jeová? Quem é ele? É a Bíblia que fala. Um dia eu mostrei isso para uma testemunha. Sabe o que ela fez? Fechou a Bíblia e ó, até hoje não foi lá. Falei: volta, eu estou gostando tanto de estudar. Ela não voltou mais. Vamos continuar. Versículo 9. Versículo 9. Da agora para frente, vai mostrar aqui a revelação de Jesus. Aqui vai revelar um Cristo exaltado, glorificado. Eu, João, versículo 9. Também sou vosso irmão, companheiro na aflição. Irmão, nós precisamos ser companheiros na luta. Ser companheiro, irmão João, presbítero João, quando está tudo bem é fácil. Irmão Gilberto, quando está tudo bem é fácil ser companheiro. Mas você quer ver quando a dificuldade bate a porta, irmã Fabiane? Aí é que eu quero ver. Companheiro vosso na aflição, na luta. É isso que João está falando aqui. Nosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos. Olha, aqui estava na ilha chamada Pátimos. Vamos continuar aqui. Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz que dizia: vem
e vê. Aqui, no livro de Apocalipse, nós temos eu falei 50 vezes que aparece a palavra 7, só que nós temos seções de 3 também. Bem-aventurado o que ouve, o que lê, o que ouve e o que guarda, 3. E agora aqui nós temos João sendo companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então, mais uma sessão, irmã Kátia, de 3. Ao longo do livro de Apocalipse, Luana e Lucas, nós vamos ver, jovens, várias sessões de 3. Tem 7, mas muitas. Olha, o que lê, que ouve e que guarda. E agora aqui, tribulação, reino e perseverança. O que isto nos ensina? Isso nos ensina o quê? Sim, quem lê a palavra, quem guarda, quem pratica, está preparado para enfrentar a tribulação, perseverar em servir o Senhor e alcançará o reino de Deus por eterna morada. Embora a pessoa também já faz parte do reino a partir do momento que ela guarda a palavra. A partir do momento que você guarda a palavra, você já pertence ao reino de Deus. Então, aí João fala, eu sou testemunha, né? E ele fala, como é que ele diz aqui? Versículo 9. Companheiro vosso na aflição, no reino, na paciência, estava na ilha chamada Pátimo. Então, quem lê a palavra, repito, quem guarda, quem ouve, quem lê, quem ouve e guarda, então estará preparado para enfrentar lutas, dificuldades, pertencendo ao reino de Deus. E aí, perseverará, ok? O que você tem, o que você está disposto para testemunhar de Jesus e pela sua palavra? O que você está disposto? João foi para a ilha, já tinha bicho lá esperando para comer. Será o que você está preparado para enfrentar por amor a Jesus? Aqui, tem gente que não consegue deixar um pecadinho de estimação, quanto mais enfrentar a morte. Mas é preciso. João estava preso na ilha de Patmos, mortal, já falamos sobre isso. Foi arrebatado em espírito, viu aí a palavra arrebatado? Existem 2 formas de ser arrebatado. Uma física, e outra espiritual. Vamos lá. Em Atos capítulo 8, 38 a 40, fala de Filipe, evangelista. Ele estava pregando num lugar para o Filipe, para o eunuco. Foi lá, falou, de repente, o Espírito Santo pegou o corpo físico mesmo, irmã Camila, e transportou para outro lugar. Literalmente. Não tem como a Supergirl, o Superman pega a pessoa e leva de uma cidade para outra. Só que o Espírito Santo fez isso de uma maneira sobrenatural. Não foi como a Supergirl, não. Foi sobrenatural. Tirou ele de um lugar fisicamente. É um tipo de arrebatamento. O outro tipo é o arrebatamento espiritual. Arrebatamento espiritual. Tá? Paulo, ele fala em 2 Coríntios 12. Conheço um homem, versículo 2 a 4. Em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi o quê? Foi arrebatado. Até onde? O terceiro céu. Por que terceiro céu? Primeiro céu, esse céu aqui, ó, atmosférico. Segundo céu, a morada dos demônios. A Bíblia não fala? Não temos que lutar contra a carne, o sangue, e sim contra as potestades. Da onde? Nas regiões celestiais. Não fala? Fala. Então, tem um texto de Isaías que fala, o diabo falando, né? Subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei, acima das estrelas, acima do céu atmosférico. Aqui fala, terceiro céu. Terceiro céu é onde está o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá só Deus pode. Então, João, ele foi arrebatado.
em espírito, tá? João foi arrebatado em espírito. No dia do Senhor, a palavra dia do Senhor, aqui ó, versículo 10, foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. No grego aparece a palavra domingo, foi arrebatado no domingo. No grego aparece a palavra domingo, é interessante. Jesus tem mensagens para igrejas específicas, tá? Por quê? Versículo 11. Foi arrebatado em espírito, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Versículo 11, que dizia: o que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão, me acompanhem aí, na Ásia. Agora vamos lá, me acompanhem aí, vamos lá. Quais são as igrejas? A Éfeso, Esmina, mas o quê? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ponto. Nessa época havia mais igrejas, não era só essas. Havia também a igreja de Jerusalém, havia a igreja de Corinto, havia outras igrejas. Mas Deus manda uma mensagem específica para aquelas. O que isso significa? Significa que Deus, Ele trata com cada igreja local, entendeu? Alguém fala: mas eu sou a igreja de Cristo, não preciso estar numa igreja local. Você está enganado, está enganado. Nós precisamos de estar numa igreja local. Se você não estiver numa igreja local, você já ouviu falar no desigrejado? Já viu? Quem já ouviu falar no desigrejado? Levanta a mão aí. Desigrejado é a pessoa que fala que é crente, mas está em casa. Não está em igreja nenhuma, não participa da ceia, não tem um pastor, não faz, entendeu? Mas diz que é crente, diz que está indo para o céu. É o desigrejado, tá? Só se for o céu da boca da onça. Porque pela palavra de Deus, essa pessoa não faz parte da igreja. A igreja local, e aqui eu vou andar rapidinho para a gente chegar aqui a um ponto para mostrar que a igreja local tem que ter um líder colocado por Deus. Versículo 12. Versículo 12. Aí fala o nome das igrejas, né? Virei-me para ver o que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, ó, símbolo. 7 castiçais de ouro. Vamos ver o que significa. 7 castiçais de ouro. Versículo 13. No meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. De uma veste? Por que tem gente que gosta de andar com roupa curta? Mostrando as vergonhas. Aqui está falando de roupa, tá ou não tá? Vestes compridas. Embora aqui é uma linguagem espiritual, tá? Está falando da sua santidade, da sua idoneidade, enfim. Mas serve para a gente aprender um pouquinho, né? Veste comprida, né? 13 eu falei, né? É o 13? Veste comprida vestida até os pés. Uma veste comprida, cingido pelo peito um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, como tivesse sido refinado de uma fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Ele tinha sua destra 7 estrelas, e da sua boca uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto como sol, isso como sua força resplandece. Agora, para explicar isso aí, para explicar, versículo 20, eu vou adiantar um pouquinho, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, na destra do Deus, né? Esse Deus aí com vestes resplandecentes, olhos como chama de fogo. O mistério que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, aí lá, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Note que as 7 igrejas tinham 7 pastores. Cada igreja de Deus tinha um pastor. Igreja na Bíblia tem que ter um líder, tem que ter um pastor. E outra coisa, Jesus tem que andar no meio dela. Versículo 12, como está aí, ó. Versículo 12.
Virei-me para ver o que falava comigo. Virando-me, vi 7 quartiçais de ouro. Aí vai lá, versículo 13. No meio dos 7 castiçais, quem é que estava? O Filho do Homem. Estava ou não estava? Versículo 13. No meio dos 7 castiçais, havia o Filho do Homem. Então, Jesus aqui glorificado, semelhante. Eu coloquei o significado da palavra semelhante, que não é igual. Aqui não é um homem comum. Ele é semelhante ao homem, só que ele é glorificado. Por que glorificado? Olha, para o versículo 14 agora, o 14. Por que ele é glorificado? Sua cabeça e cabelos eram brancos. Aqui o cabelo branco fala o quê? Da idoneidade de Jesus, né? Versículo 15. Não, ainda o versículo 14. Os olhos como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Sabe o que é olho como chama de fogo? Não pode contemplar o pecado. Jesus não pode contemplar o pecado. O fogo da purificação e a glória de Deus. Quando Deus falava com Moisés no Monte Sinai, o que aconteceu? O monte fumegava. O monte pegava fogo. Na presença de Deus, a tua alma tem que pegar fogo. Agora veja. Versículo 15. Os seus pés. Versículo 15. Seus pés. Como que? Seus pés como latão reluzente. É algo brilhoso, né? Ainda o versículo 15. A sua voz como voz de muitas águas. Irmão, quando Deus fala, não é igual o homem. Quando Deus fala, treme tudo. Quando Deus fala, a voz de Deus ecoa lá dentro da alma. O homem fala só aos ouvidos, mas Deus fala na alma. Aleluia! Deus fala lá dentro, como a voz de muitas águas. Agora veja, versículo, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 16. E ele tinha à sua destra 7 estrelas. Aí agora veja. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Da sua boca. Boca, fala de quê? Boca é a palavra, sim ou não? É a palavra de Deus como 2 fios. Sabe o que é isso? É a espada que corta dos 2 lados. Da boca é a palavra, sim ou não? Da sua boca, da boca de Deus. Saía. E a palavra de Deus, ela corta aqui, ela corta aí. Ela corta todos os lados. Não tem esse negócio não. Quantas vezes eu estou pregando para mim mesmo também. Eu falo, meu Deus, eu tenho que consertar. É a palavra de 2 fios, é a espada. Ainda, versículo 17, para terminar, versículo 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Irmão, escuta, eu vou parar aqui. O que você está vendo que você não cai na presença de Deus prostrado? João, quando ele viu, ele caiu aos pés do Senhor como morto. Sabe por que tem gente que não tem reverência na casa de Deus? Porque nunca viu o Deus verdadeiro pela fé. Nunca viu o Salvador pela fé. Porque quem viu Deus, o Salvador Jesus, quem pela revelação do Espírito Santo, já viu pela fé. Você está entendendo? Pela fé. Você teve a pregação da palavra. E pela pregação os seus olhos espirituais se abriram e você viu Cristo ressurreto, você viu Cristo ressuscitado, você viu Cristo glorificado, você viu aquele que pode salvar a tua alma. E quando você vê isto, você cai prostrado aos pés, você fala, miserável, desgraçado homem que sou, eu não valho nada. A gente teme, mas quando as pessoas não têm reverência na casa de Deus, não é salvo não, é convencido. É convencido, está indo para o céu coisa nenhuma. Mas o salvo, quando está na presença de Deus, o coração dele treme, cai como morto aqui, ó. Ele prostrou-se como morto no chão. Isso nos ensina a ter reverência. Isso é um alerta, pastor.
eu não tive essa visão ainda. Você vai orar agora comigo. Vai pedir a Deus: Senhor, me revela a tua glória, me revela a tua pessoa, me revela o teu poder. Eu quero sentir isto, eu quero o Senhor presente comigo. Mas aí a Bíblia fala aqui, ó, quando ele caiu e prostrou aos pés, aí ele prostrou-se assim aos pés do Senhor. Aí o Senhor disse assim, o Senhor falou com ele: não temas, eu sou o primeiro e o último. Fui morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E, amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Essa chave aqui, ó, ele não pegou na mão do diabo não, tá? O diabo nunca teve chave. Nunca. Aqui, ó, ele estava falando: eu fui morto, estou vivo, eu tenho a chave. Mas não foi na mão do diabo. Quem sempre teve a chave foi o Pai Celestial. E Jesus, quando ele morre e ele vai até o céu, aí o Pai dá a ele a chave. Chave fala autoridade. O Pai dá a ele toda a autoridade, dá todo o poder. E agora eu tenho todo o poder, eu tenho a chave. Chave fala de posse. Ele tem a posse de todo o poder. Ele se apossou de toda a autoridade. Aleluia, glória a Deus. É isso. Apocalipse está revelando um Jesus que tem autoridade. Se você ainda não entregou a vida a Ele, entregue agora. Se você ainda não está reverenciando como deve, reverencie, porque Ele está vivo, poderoso, glorificado, e quer te abençoar e quer te ajudar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, nós vamos orar. Aleluia. Arabacanda, rabashuri, canta, rabanagashuri, andarabacanda, rabanagai. Rabacanabashuri.